Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem com vocês? Melhor agora que vi minha nota. Ah, é? A nota foi boa, João? Foi bem, por incrível que pareça. Então tá bom. Eu consegui terminar de fazer a correção, mas como alguns alunos apresentaram algumas dificuldades ali, e teve até um grupo de alunos que não conseguiu entregar, eu vou desenvolver aqui o gabarito do trabalho 1 aqui na aula de hoje, certo? Para deixar registrado aqui o desenvolvimento das questões, alguns detalhes que talvez nem todos ainda tenham entendido direito, né? Em função, então, dessas dificuldades que a gente está tendo de esclarecer dúvidas, eu vou aproveitar a aula de hoje para apresentar aqui o desenvolvimento do gabarito do trabalho 1, porque eu acho que vai ser proveitoso para todos. Vou aguardar um pouquinho só para chegar o restante aí da turma, já que a aula começa às 5h30. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, posso tentar esclarecer aqui. Professor, o trabalho, tu deu a nota, mas o trabalho já corrigido, é que eu não sei o que eu errei exatamente. Daí eu queria saber se posso ver. Uhum. Sim. Bom, não sei se tu vai acompanhar a aula hoje. Aí, se tu acompanhares, aí tu pode ver, talvez tu identifique aqui no desenvolvimento do gabarito, senão a gente pode combinar algum horário, pode ser antes da aula ou depois da aula de amanhã, por exemplo, eu posso aí abrir os arquivos e aí mostrar para vocês o que ficou faltando, não tem problema. Não, eu tô com o meu trabalho aberto aqui, se tu mostrar o gabarito, daí eu posso dar uma olhada. Pode ser assim. Tá, eu posso mostrar aqui, só que ele não está todo desenvolvido hoje, mas eu vou mostrar o que já está pronto, tá? Ok. Então, aqui os vetores, só falta completar aqui a regra do paralelogramo, né? A gente tem que fazer aqui, completar eu prefiro deixar para mostrar o desenvolvimento, né, do cálculo, da soma aqui do U mais V, é só completar o paralelogramo aqui, e aqui a mesma coisa, né? Aqui o que eu já deixei pronto é o 2V, né? Eu vou arrastar o W ali e aplicar a regra do paralelogramo também. Na questão 2, o vetor unitário é esse aqui, ó. E já que o módulo do V é 13, né? E aqui está a representação gráfica. Eu fiz no GeoGebra. Teve gente que fez assim a caneta no papel e postou uma foto, né? Não sei se foi o teu caso, não sei como é que tu chegasse a fazer isso. Eu fiz pelo Word mesmo, fiz o desenho, no caso, pelo Word. Não, tudo bem. Se for esse o desenho, né, então tá beleza. Foi. Isso daí tá certo. O vetor Z ali é só fazer as contas, né? Um desenvolvimento lá, deu o resultado final. 32 e 148 terços aqui. Deixa eu ver quanto é que dá esse. Teve gente que fez a divisão, né? Era os 46 e 67? É 49, né? Tá, então eu errei isso daí. Eu achei 32, mas não achei o 148 sobre 3. Poderia fazer essa questão, por favor? Sim. Tá aqui o desenvolvimento, ó. Quanto motivo, deixa eu ver se eu pegar os vetores aqui do enunciado fica melhor, né? A gente enxergar. Uma pergunta, senhor, se eu botasse 49 ali, em vez da divisão, não teria problema, né? Não, essas questões aí de arredondamento
não tem muita importância para nós aqui, né? Beleza, então. Então, olha só, vai ficar 4 vezes o vetor do 2 menos 3. 5 vezes o 5, 12. Mais 1/3 de menos 13, 4. Vai ficar... Bom, 4 vezes 2 dá 8, menos 3 dá menos 12. Aqui dá 25 e 60. E aqui dá menos 1 e 4/3. Tá? E aí depois de soma, né? 8 mais 25 menos 1. Desculpe. E menos 2 mais 60 mais 4/3. Aí chega nesse resultado aqui. Quanto é que tu obteve, Tiago? Deu diferente aqui? Já vi onde foi meu erro. Eu achei 32, mas da segunda parte ali eu troquei o sinal e... Eu achei até o 49, mas eu botei negativo. Acho que eu viajei mesmo. Troquei o sinal. Foi um erro de cálculo no desenvolvimento ali. Isso. Eu esqueci de... Quando eu fui converter ali, eu esqueci de trocar o sinal e daí errou todo o resultado final. Sim. Bom, pessoal, são 5h33. Eu vou fazer o seguinte, então, peraí, deixa eu... Que agora deve ter chegado mais gente. Então, pessoal, para quem chegou agora, né, eu estava comentando aqui com o pessoal que tinha chegado um pouco mais cedo, que eu vou aproveitar a aula de hoje para apresentar aqui o desenvolvimento da solução do trabalho 1 no gabarito, porque alguns de vocês conseguiram fazer todas as questões e outros conseguiram fazer uma parte, né, bem feita, faltou algum detalhe. Então, para esclarecer alguma dúvida que pode ser que tenha restado aí para algum de vocês, eu vou apresentar o desenvolvimento. Eu estava aqui conversando já com alguns ali para mostrar um cálculo particular. E... Bom, eu percebi que boa parte da turma conseguiu entregar, né, e teve gente que teve dificuldades, talvez de ordem técnica, de comunicação, internet, essas coisas, né, mas a maioria dos que estão acompanhando as aulas aqui conseguiram fazer a entrega, né, mas quem não conseguiu, ok, isso acontece, né, às vezes a pessoa não consegue se organizar, então tem que procurar se organizar para a segunda parte agora, né, esse estudo que a gente está fazendo aqui da geometria analítica, que a gente vai começar a estudar retas e planos, para que consiga fazer as próximas atividades, né? Não é porque deixou de entregar alguma atividade que isso vai comprometer, né, todo semestre. Depois entrega as outras e tal, e segue o baile, tá? Então, e outra coisa, né, pessoal, procurem, quando fizer trabalho em dupla ou trio, um trabalho em grupo, né, colocar os nomes de todos os alunos do grupo ali, o nome completo. Tá ok, tá? O nome completo, tá, por favor, porque às vezes tem, né, alunos que têm o primeiro nome, né, pode ter 2 ou 3 alunos com o mesmo nome inicial ali, e aí eu fico sem saber para quem registrar a nota se o nome estiver escrito de modo incompleto, tá? Então escreva lá o nome, né, o nome, sobrenome completo ali, porque daí não tem dúvida, né, de que a nota daquela pessoa ali. Porque, eu acho que nessa turma aqui aconteceu, teve uma aluna lá que eu não fiquei sabendo o sobrenome, e aí tinham 2 nomes iguais, eu não consegui registrar a nota. Tá? Então, eu vou ter que aguardar, né, a pessoa se dar conta, tá, me avisar. Aí vou ter que abrir o arquivo de novo para poder identificar quem é a pessoa. Tá? Muito bem, então, vou lá. Desculpe. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo, né, eu abri aqui o arquivo do trabalho. Então, essa primeira questão é para trabalhar aquela parte inicial que a gente desenvolveu, né, as operações com vetores
geometricamente, né, sem usar o sistema de coordenadas. Foi antes de introduzir o sistema de coordenadas que a gente definiu as operações de adição, subtração, multiplicação por escalar, etc. Então, no caso da soma, né, de dois vetores, os vetores U mais V, aqui eu tenho o recurso do Word aqui de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho os vetores U e V e WV, desculpe, e quero fazer a soma U mais V. Né? Então, o que eu faço aqui primeiro? Tá? Eu faço uma cópia, ó, né, dos vetores U e V partindo de um mesmo ponto, né? A origem dos dois é o mesmo ponto. Tá? Então, digamos aqui é o vetor U, né? E aqui é o vetor V. E aí agora a gente vai fazer o uso da regra do paralelogramo. Aqui no processador eu tenho esse recurso, ó, eu faço uma cópia do vetor e translado ele, ó, jogando lá para a extremidade do vetor V. Né? Então aqui eu vou formatar essa seta com uma linha pontilhada para indicar que ela é uma cópia, né? Certo? Aqui a mesma coisa com o vetor V. Ó. Eu faço uma cópia e translado essa cópia aqui dá para fazer um ajuste fino, né, usando as teclas aqui do meu. E aqui eu formato a mesma coisa, né? Então o vetor que vai ser a representação da soma, né, é a flechinha que vai sair aqui da origem comum ao U e V e vai chegar lá naquela extremidade, ó. Então, digamos, eu vou botar uma cor aqui, sei lá, vermelha. Vou botar aqui uma largura para chamar a atenção, tá? Então, tá aqui o vetor U mais V. Vou escrever aqui U mais V. De acordo com a regra do paralelogramo, tá, pessoal? Então, observe que não é necessária a representação usando um sistema de coordenadas. Alguns de vocês fizeram, né, o uso da representação, colocaram lá no sistema, ok, pode fazer, mas não é necessário. Tá? A ideia é que o conceito, né, associado à operação de vetores é que, independentemente da posição que eles estejam, né, quando eu fiz, no caso aqui são dois vetores que não são colineares, né? Eles são linearmente independentes. Então, quando acontece isso, a soma é resultado da aplicação da regra do paralelogramo, né? Então, imagina assim, se tu tivesse duas forças aqui, uma delas representada pelo vetor U e a outra representada pelo vetor V, né? Saindo lá de um mesmo ponto, a força resultante seria esta força aqui, ó, representada pela seta vermelha. Tá? Essa é a ideia da regra do paralelogramo. Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Então, aqui, ó, no item B dessa mesma questão, né, eu peço para calcular a soma 2V mais WV, então eu já deixei pronto aqui, né, o vetor V e o vetor WV, tá? Desconsidere aí eventuais falhas, assim, né, na representação, tá? Então, o que a gente faz? Né? Eu pego e faço uma cópia aqui do vetor e vou arrastar essa cópia, ela é transladada de modo paralelo, né, ao vetor 2V, certo? Então, a mesma coisa, eu vou fazer uma outra cópia aqui para jogar e representar lá na extremidade do vetor WV, né? E faço aquele recurso lá de representar de modo pontilhado. Faço a mesma coisa com o vetor WV aqui, ó. Vou jogar lá para a extremidade do vetor 2V
Essa aqui eu uso o mesmo recurso, né? E aí vou inserir o vetor que representa a soma 2V mais W através da aplicação da regra do paralelogramo. Então aqui o paralelogramo, então a soma 2V mais W vai sair ali, ó, do ponto que é a origem comum aos dois vetores e vai chegar lá naquela extremidade que também é comum aos dois, né? As extremidades dos dois. Então é isso aí. Aqui está o vetor 2V. Aqui está o vetor W, eu vou escrever aqui de modo rápido. E, então, lá na posição representada pela seta vermelha, né, o 2V somado com o W. Tá? Então, a ideia, né, nesse tipo de aplicação do conceito da soma é que a representação de um vetor independe da posição que a gente escolhe, né, para representá-lo. Tá? Então, quando eu pego um vetor W, por exemplo, que está aqui nessa posição, né, quando eu faço uma cópia assim, ó, né, vejam que essa cópia ela preserva as três propriedades do vetor W: a direção, o sentido e o comprimento. Né? Então, se eu translado, ó, né, não mudo a orientação, não mudo o ângulo, né, vejam que as retas paralelas, as retas suportes, né, esses dois vetores são paralelas, tá? Então, se eu jogar lá para cima, ó, né, então esses são representações do mesmo vetor. Então, por isso que a aplicação da regra do paralelogramo, né, ela é bastante prática, porque ela não depende de um sistema de coordenadas. Tá? Então, aqui na questão 2, alguns itens eram apenas de cálculo, apenas para, né, vocês demonstrarem esta familiaridade, digamos assim, com as operações básicas, que no caso aqui da primeira questão era calcular o vetor unitário de mesma direção e sentido que o vetor V, que é o vetor 5, 12, né? Então, eu chamei de Y, esse vetor unitário, de mesma direção e sentido. Então, o Y será o resultado da divisão, né, do vetor V pela norma do vetor V. Né? Então, a norma do vetor 5, 12 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Calculando esses quadrados aqui, a gente obtém 25 mais 144. E a raiz de 169 é igual a 13. Então, dividindo o vetor 5,12 por 13, o vetor resultante será o vetor 5 sobre 13 avos e 12 sobre 13 avos. É um vetor unitário. Né? Então, aqui, ó, na representação, ó, que eu tenho feito lá com o uso do GeoGebra, né? Ó, tá aqui o 5,12, é a seta azul, ó. Então aqui, ó, como é que a gente representa o vetor 5,12, né? Sai lá da origem e chega no ponto que é o ponto 5,12, ó. Sai da origem 0, 0 e chega no ponto 5,12. Esse é o vetor V, que é o 5,12. E o vetor unitário de mesma direção e sentido é aquele vetor vermelhinho ali, tá? No GeoGebra ele chamou de U lá, ele não conseguiu trocar o nome, né? Certo? Mas então são dois vetores que têm a mesma direção e sentido, só que o vetor V é um vetor cujo comprimento, né, cuja norma é igual a 13, e o vetor vermelhinho ali, o vetor que eu chamei de Y, ali no desenvolvimento do cálculo, é um vetor de coordenadas 5 sobre 13 e 12 sobre 13, que é um vetor unitário. Né? Até alguns de vocês fizeram a verificação, né, que é bom fazer, né? Vamos fazer aqui, ó. Realmente, né, este vetor que eu chamei ali de Y, ele vai ter norma igual a 1, ó. Observa, ó, tu vai calcular o módulo, a norma desse vetor fazendo cada uma das coordenadas ao quadrado, somando e depois extraindo a raiz quadrada. Então aqui tu vai ter, por exemplo, 5 sobre 13, né? Mais, aqui tu vai ter
12 sobre 13. Né? Então, o que acontece? Na hora de calcular, né, estas frações ali elevadas ao quadrado, tu deves usar as regras usuais, né, de cálculo com as frações. Como é que a gente calcula, né? 5 dividido por 13 elevado ao quadrado. Eleva ao quadrado cada uma das, tanto o numerador quanto o denominador. Né? Então vai ficar 25 dividido por 169. Né? Mais o 12 ao quadrado é 144 e 13 ao quadrado é 169. Né? Na verdade, os 5, o 12 e o 13 formam uma terna pitagórica. Né? Então, o que vai acontecer aqui, evidentemente, a gente já consegue enxergar, né, que vai dar 25, fazer o cálculo aqui detalhado, ó, dividido por 169, e na verdade isso nada mais é do que 169 dividido por 169, que é igual a 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1, né? Certo? Então realmente esse vetor é um vetor unitário, né? Certo? Então, era essa a solução. Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, alguma dúvida. Bom, no item B, né, era uma questão de cálculo, que a gente já comentou ali antes, mas vamos ver de novo aqui, não tem problema, né? É um desenvolvimento, né? Isso aqui é o que a gente chama de uma combinação linear, né, entre os vetores U, V e W, né? 4 vezes o vetor U significa multiplicar por 4 as duas coordenadas do vetor U, 2 e menos 3, respectivamente, mais 5 vezes o vetor V, 5 vezes o vetor 5, 12, mais 1/3 vezes o vetor menos 3, 4. Né? Aí tem as multiplicações aqui, 4 vezes 2 e 4 vezes menos 3, mais, é como se fosse a propriedade distributiva, né? 5 vezes 5, 5 vezes 12, e mais 1/3 vezes menos 3 e 1/3 vezes 4. Aí vai fazendo as contas, né? 8 e menos 12, mais 25 e 60, mais menos 1 e 4/3. 8 mais 25 é 33, menos 1 dá 32, e aqui dá 60 menos 12, que é 48, mais 4/3. Isso aqui vai dar, então, 148/3, que é a mesma coisa que 49,33. Então, quem respondeu, né, dessa forma aqui, ou, né, fazendo a divisão, não tem nenhum problema. Pode botar lá 49,33. Eu acho que é isso. Bom, vamos deixar assim. A fonte vai ficar tudo no mesmo, mesma linha aqui. Muito bem. Bom, no item C é para fazer o produto escalar, né, desses dois vetores. Vamos aumentar aqui a fonte para enxergar melhor. Então fica o vetor 2 menos 3, escalar 5, 12, tem que fazer 2 vezes 5, né? E somar com menos 3 vezes 12, vai ficar 10 menos 36, que é igual a menos 26. Né? Então, realmente o produto escalar é menos 26, né? Então aqui, lembra, né, pessoal, quando eu comentei lá, né, o fato, quando o produto escalar é negativo, né, significa que o ângulo entre os dois vetores não nulos envolvidos naquele cálculo está entre 90 e 180 graus. É o caso aqui. Tá? Esses dois vetores, U e V, eles têm um produto, são dois vetores não nulos, né?
e o produto escalar entre eles é igual a menos 26. Isso significa que o ângulo entre esses dois vetores tem que, expresso em graus, é um valor entre 90 e 180 graus. Tá? Sempre que o produto escalar for positivo, isso vai acontecer. Né? Bom, então, a gente calcula, né, a norma do vetor U, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, 4 mais 9, raiz de 13, né? E o do vetor V, a gente já calculou ali antes, né? Tinha dado norma igual a 13. E o θ, eu vou chamar o θ, então o ângulo entre U e V. Então o cosseno de θ, nós vimos que ele é dado por esta forma. Vou botar aqui uma fonte maiorzinha aqui para a gente enxergar melhor. Ó, o cosseno de θ é o resultado da divisão do produto escalar pelo produto das normas, né? Então vai ficar menos 26 sobre 13 raiz de 13, né? Esse 13, o 26 dividido por 13 é igual a 2, então fica menos 2 por raiz de 13. Então esse é o valor do cosseno do ângulo. Né? Vamos ver quanto é que dá isso se a gente fizer o cálculo, né? Na calculadora. 13, a raiz quadrada de 13 igual a 13,6055, né? Se eu botar isso aqui na memória, então vai ficar 2 dividido pela memória, vai dar menos 0,54, 55, etc. Menos 0,5547, etc. Tá? Muito bem. Então, tranquilo, né? Calculei ali, não tem nenhum problema. Agora eu quero calcular o ângulo, né? Porque a pergunta é o ângulo. Então lembra lá como é que a gente faz o cálculo. Tu entra com o resultado, né, do cosseno e pede a função inversa, tá? Então, lá na calculadora, ó, tem duas formas de fazer isso, em radianos ou em graus. Ó. Então, eu vou botar aqui, ó, o sinal de menos, né? Menos 0,554, etc. Vamos calcular primeiro em radianos aqui, ó. Tá? Observa lá. Marquei a calculadora em radianos. A gente vai lá na função inversa e calcula o arco cujo cosseno é menos 0,55, dá 2,158 radianos, tá? Se eu calcular em graus agora, vamos lá. Agora eu vou calcular em graus. Eu vou botar lá o menos 0,554 e vou lá na função inversa e calculo a função inversa do cosseno. Ó. Então vai dar em torno de 123,6 graus. Certo? Esse é o ângulo formado por esses dois vetores, que aparece aqui nessa figura. Ver se a gente consegue aumentar aqui. Vocês vejam que está aqui o ângulo que é desenhado ali no GeoGebra. Oi? Quando eu fiz essa questão no GeoGebra, eu não consegui colocar o ângulo aí por dentro, só ficou por fora, sabe? Sim, eu me lembro que houve uma situação em que a gente teve essa dificuldade, que isso realmente... Daí eu deixei assim mesmo, porque tipo, o total dá igual, mas porque eu não consegui fazer ele por dentro. Eu notei isso, quer ver, ó. Qual é o U é 2 e menos 3 ali? Isso. Tá. E o V, por favor, é 5 e 12? Isso. Isso. Então eu notei que a gente tem que fazer com... parece que tem uma certa ordem, assim, sabe? Então eu consegui, se eu não me engano, começando com o vetor U. Aqui e aqui. Aí ele insere. Quer ver, ó? Eu acho que se fizer no sentido contrário, ele parece que ele pega o de fora. Ó, viu? Foi assim que o meu ficou. É por isso, tá? Então, digamos, é meio tentativa e erro, né? Quando tu fizer o uso de GeoGebra para inserir o ângulo,
tu tem os dois vetores desenhados ali, tu vai lá, seleciona o ângulo e faz as duas tentativas. Aquela que der o ângulo por dentro, esse que é o certo. Tá? Mas realmente ele permite essas duas possibilidades. Eu notei isso aí. Eu não sei por quê, viu? Porque nos livros e nas definições, tá? O ângulo é sempre entre 0 e 180. Eu não sei por que na construção, aqui no desenvolvimento desse programa, eles permitiram, né, representar esse ângulo por fora, digamos assim. Não sei realmente dizer por qual razão. Muito bem. Então, assim, pessoal, aqui ó, na questão 3, né, eram dados dois vetores do R3, o vetor U é o 6, o 4, menos 1, o vetor V, o vetor 4, 5, menos 1, pede para calcular o produto vetorial, né, que eu chamei de W, que é o vetor U, vetorial V. Então, esse símbolo aqui, ó, né, esse símbolo é como se fosse o símbolo da adição meio inclinado, né? Ele é o símbolo usual, né, o oficial, encontrado nos livros, para representar, então, essa operação de produto vetorial, que é uma operação exclusivamente definida para vetores do R3, tá? Não existe, por exemplo, produto vetorial no R2 ou no R4, só existe produto vetorial no R3. E o produto vetorial, a gente viu, né, duas formas de fazer o desenvolvimento. Eu apresentei para vocês a definição, então, e a forma de cálculo dessa maneira aqui, alinhando, digamos, né, os dois vetores, ó, o e v, né, um alinhado com o outro aqui, duas linhas, né, porque daí fica fácil da gente desenvolver segundo a seguinte lógica. Na hora de calcular as coordenadas, tu vai ter, digamos, é como se tivesse duas linhas aqui, daí tu elimina a primeira coluna aqui, ó, 6 e o 4, aí tu forma o determinante, 4 menos 1 e 5 menos 1, tá aqui. Vírgula. Aí vem a segunda coordenada, tem o sinal de menos, aí tu elimina a coluna do meio, aqui que é o 4 e o 5, fica 6 menos 1, 4 menos 1, que é esse determinante precedido do sinal de menos, né? E na terceira coordenada, elimina a terceira coluna aqui, fica 6 e 4, 4 e 5. Aí tu desenvolve esses determinantes, né, de ordem 2, multiplicando a diagonal principal menos a diagonal secundária. Fazendo as contas aqui com bastante atenção, tu vai chegar, né, no resultado aqui, que é 1, 2 e 14. Tá? Esse é o resultado do produto vetorial. Bom, o que ocorre? Que eu perguntei para vocês, que é, digamos assim, uma propriedade, né? O produto vetorial, que é no caso aqui o resultado, né, o vetor 1, 2 e 14, ele é ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Tá? Isso é uma propriedade que, aliás, é a origem, né, da definição do produto vetorial. O objetivo da operação chamada produto vetorial é exatamente produzir um vetor chamado geralmente de W, que vai ser simultaneamente ortogonal aos vetores que originaram aquele produto, né? No caso aqui os vetores U e V. Então o vetor W vai ser tanto ortogonal ao vetor U quanto ortogonal ao vetor V. E no R3 é mais difícil, né, de representar. Eu só apresento aqui, pessoal, antes de mostrar os gráficos, né, uma outra forma de fazer o desenvolvimento que é também apresentada nos livros, né? E assim, o objetivo de ter duas formas não é que uma seja melhor que a outra, ou que uma é mais difícil, outra é mais fácil. É que assim, pessoal, não há uma unanimidade na notação, né? Tem alguns livros que vocês vão encontrar vetores representados usando o I, o J e o K. Né? E outros livros vocês vão ver os vetores representados dessa forma aqui, ó, tá? Então, o que é, né, observa, o I, né,
uma notação lá no R3 que representa o vetor 1, 0 e 0. Tá? O J é uma representação do vetor 0, 1, 0. E o K é a representação do vetor 0, 0, 1. Se vocês pensarem, né, cada um desses vetores é um vetor unitário na direção do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, respectivamente. Tá? Então, eles formam a chamada base canônica do espaço tridimensional. Então, uma forma que também é bastante usada nos livros para desenvolvimento do produto vetorial é esse aqui, ó. Vamos recuperar aqui os vetores só para a gente... Ó, quando tem os vetores dados ali, o 6, o 4, menos 1, o 4, 5, menos 1, uma forma, então, é desenvolver esse determinante aqui. Ó. Tu bota na primeira linha o I, o J e K, na segunda linha as coordenadas do vetor que aparece primeiro, né? Ó, lembra que o que a gente está calculando aqui é o vetorial V. Isso eu acho o símbolo do produto vetorial aqui. Aqui. Isso é muito, muito importante, porque o vetor U, como ele aparece em primeiro lugar, né, as coordenadas vão aparecer na segunda linha. E o vetor V, como aparece na segunda posição, após o símbolo, né, do produto, ele aparece lá na terceira linha. Então a gente coloca as coordenadas, forma esse determinante 3×3, e aqui do lado a gente copia as duas primeiras colunas do determinante, como a gente calcula um determinante 3×3. Né? Então vai ficar IJ, 6 e 4, 4 e 5. A gente desenvolve isso aqui como se fosse um determinante 3×3 formado de números. Né? Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Né? Ó, então fica... Ó, vai multiplicar aqui, ó, I vezes 4 vezes menos 1, tá? Depois multiplica aqui, J vezes menos 1 vezes 4, e multiplica aqui, K vezes 6 vezes 5, certo? Então tá. Aí tu vai ter os três termos, como se fossem diagonais apontados para baixo, assim, né? Agora tu menos, aí vem o sinal de menos lá, ó. Agora tu vai multiplicar essas diagonais que apontam para cima aqui, ó. Né? Tu vai ter ali, ó, 4 vezes 4 vezes K, tá aqui. 5 vezes menos 1 vezes I, tá aqui. Né? E, finalmente, o J vezes 6 vezes menos 1. Ó, J vezes 6 vezes menos 1. Então, tem que tomar cuidado, né? Que tem um sinal de menos e tem um grande parênteses aqui, ó, que congrega essas três últimas parcelas. Né? Aí tu vai desenvolver os produtos, certo? E vai ter, então, ó, 4 vezes I vezes menos 1 dá menos 4I. Vamos aumentar aqui. J vezes menos 1 vezes 4 dá menos 4J, e K vezes 6 vezes 5 dá 30 vezes o K. Aí tem o menos, né? Aí abre o parênteses, ó. K vezes 4 vezes 4 dá 16K, I vezes menos 1 vezes 5 dá menos 5I, e J vezes 6 vezes menos 1 dá menos 6J. Aí tu vai agrupar os termos semelhantes, digamos assim, né? Como a gente costuma dizer. Então, vai ter menos 4i mais 5i, ó, porque esse menos aqui precede esse menos, deve ficar menos 4i mais 5i, aqui, né? Depois o j, menos 4j, ó, menos com menos a mais 6j, que é isso aqui. E, finalmente, né, o 30k menos 16k, tá aqui. Aí dá i mais 2j mais 14k, que é a mesma coisa, né? Se vocês pensarem, né, em termos de o que esse vetor representa, é a mesma coisa que o vetor 1, 2, 14. Ó.
I mais 2J mais 14K, né, observa, se eu substituir, né, o I pelo valor dele, digamos assim, as coordenadas do vetor I, 1, 0 e 0, né? Quais são as coordenadas do vetor J? 0, 1 e 0. E as coordenadas do vetor K? 0, 0 e 1. Então vejam que se eu fizer o desenvolvimento, ó, vai dar 1, 0 e 0. Opa, fechou ali. 0, 2 e 0. Mais 0, 0 e 14, né? E dá exatamente o vetor 1, 2, 14, que foi calculado anteriormente. Então, tanto faz, né, representar de uma forma ou de outra, né, elas são equivalentes, tá? Então, vocês podem escrever tanto nesse formato aqui, I mais 2J mais 14K, ou 1, 2, 14, tá? Não tem... e é importante vocês saberem, né, fazer a correspondência entre essas duas, tá? Não vejo possibilidade num curto prazo, né, de a notação ser uniformizada. Digamos assim, olha, chegar num acordo e todos os livros e todos os artigos, a partir de hoje, vão usar só o I e o JK ou vão usar só o 1, 2, 14. Não, isso não vai acontecer. Tá? Então, tem que aprender, né, a usar as duas notações. Alguma pergunta aí, pessoal, sobre esse exemplo? Tranquilo, senhor. Tá. Então, assim, o que eu fiz aqui, né? Eu usei lá no GeoGebra 3D para representar esses resultados aqui, tá? Deixa eu ver onde é que estão os vetores, acho que fica mais fácil aqui. 6 e 4 minutos. Então, lá no GeoGebra 3D, a gente consegue enxergar, não fica assim, né, uma perfeição, mas, né, é o que a gente tem, né? O V ali era, o que era mesmo? 4, 5 menos 1. V 4, 5 e menos 1. Tá? E aí como é que tu calcula? Para quem até é interessante vocês saberem, né, qual é o comando, tá? O comando é cross, né? Porque o símbolo é uma cruzinha, né? Assim, digamos. Então tu escreve cross e U, vírgula, V. Ó, ele escreve o resultado e ao mesmo tempo ele representa aqui, ó, tá? Tá aqui o vetor W, ó, tá vendo? Até a notação não fica das melhores aqui, mas está aqui o W. Né? E aí a mesma situação, aquela que a Júlia falou, né? Se vocês quiserem inserir os ângulos para ver, né? Aí vocês têm que procurar aqui, ó, tem lá para baixo. Aqui, ó, ângulo, tá? Aí tu vai aqui, ó, escolhe lá o vetor esse e esse aqui, ó, tá vendo lá, ó, 90 graus. E aí o outro aqui, ó. Então a gente consegue girar aqui, ó. Para enxergar, né, de várias posições, ó. Estão vendo aqui o produto vetorial, né? Estão vendo que realmente ele faz um ângulo de 90 graus, tanto com o vetor U quanto com o vetor W. Então, isso é uma coisa interessante, né? Um recurso interessante vocês usarem. Né? E eu só interromper aqui, ó. Eu tentei
fazer o cadastro da minha conta, ainda não consegui, mas é possível, se a gente conseguir, se a gente se cadastrar ali no GeoGebra 3D, né, aí é possível tu exportar aquela imagem, aquele gráfico gerado no 3D para algum arquivo, como é possível fazer diretamente no 2D, tá? Era isso então que eu queria apresentar para vocês, né, a respeito do gabarito aqui da atividade de avaliação número 1, tá bom? Bom, assim, pessoal, quem conseguiu entregar, quem teve uma boa nota, né, beleza, o que eu considero uma boa nota? Quem obteve uma nota igual a 7 ou superior, para mim, eu considero uma boa nota, tá? Porque vocês têm que pensar sempre no seguinte, né, o curso está iniciando, vocês, né, vão se familiarizar com a anotação, com a minha forma de avaliação, né, se adaptar a essas circunstâncias todas, e à medida que o tempo vai passando, vocês podem melhorar, e aqueles que tiraram 7, 8, podem, né, aumentar a nota, e tem que pensar o seguinte, bom, se tirar 7, né, em todas as avaliações, vocês conseguem pelo menos, né, a aprovação lá no final, sem precisar fazer nenhuma atividade de recuperação, né? Então, tem que pensar, né, no regulamento, né, que é necessária, qual a nota necessária para conseguir a aprovação, tá? Muito bem. Então, deixa eu só vou localizar um arquivo aqui, eu já retorno aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui Então tá. Então nós temos aí em torno de 15, 20 minutos, tá? Então eu vou aproveitar e vou iniciar aqui a apresentação. Claro, João, sem problemas. Eu vou iniciar aqui a apresentação das equações da reta e do plano no espaço. Eu vou fazer o que o tempo permitir aqui, em torno de 15 minutos. E essencialmente, né, para dedução das equações tanto da reta quanto do plano, a gente usa essas operações e as propriedades, tá, tanto do produto escalar como do produto vetorial. Né? Porque vocês pensem assim, por exemplo, o que é uma reta? Né? Então, vou fazer a pergunta aqui para vocês. Como é que vocês definiriam o que é uma reta? Antes de eu apresentar aqui a definição formal. Vamos lá, fazer uma pesquisa rápida aqui, informal. Digam para mim aí, o que vocês entendem que seja uma reta? Uma reta entre dois pontos? Normal. Pode falar. Pode falar. Eu acho que... Não, pode falar. Estava falando primeiro, eu te interrompi sem querer. Não, eu ia dizer que é uma linha entre dois pontos no espaço, mas provavelmente não deve ser a forma correta, né? Não, é uma linha entre dois pontos no espaço. De fato é. Eu ia falar a mesma coisa, segmento entre dois pontos. Mesma coisa. Certo. Mas deixa eu pensar aqui, ó. Vou pegar aqui um cabinho aqui, ó. Isso aqui não é uma linha entre dois pontos? Esse caminho preto aqui. É ou não é? Sim. Então o caminho entre dois pontos, o caminho mais rápido entre dois pontos, por exemplo. Uma linguagem leiga, assim. Se não, ok, mas pensando assim, né, em termos de como vocês falaram,
Se eu pegar e esticar a linha assim, ó, o cabinho aqui, aí ele fica, digamos, parecido com uma linha reta, né? Certo? Nessa posição que está agora. Uhum. Tá? Mas isso aqui também é uma linha que une esses dois pontos. Né? O que difere essencialmente essa figura aqui, né, esse conjunto de pontos aqui, desse aqui? A curva. A curva? Certo. Muito bem. Então agora pensa assim, imagina que tu estivesse num quarto completamente escuro, tá? Tá no teu quarto lá. O teu quarto tirou todos os móveis do teu quarto e está totalmente escuro. Como é que tu vai fazer para se deslocar dentro do teu quarto para achar a porta? Tu está procurando a porta. Está totalmente escuro, não tem uma fonte de luz, está lacrado. Qual é o caminho que tu vai fazer? O caminho mais curto até a porta. É o caminho mais curto. Tá? Digamos, o nosso instinto, né, faz a gente procurar o caminho mais curto até a porta. Né? E o caminho mais curto até a porta depende essencialmente da superfície onde tu está caminhando. A superfície do quarto, né, o piso ali, o chão, ele é plano. Né? Aí tu vai caminhar um segmento de reta, como vocês pensaram ali, vai chegar na porta e tal. Muito bem. Agora vamos fazer uma hipótese bem louca aqui, tá? Imagine que a tua casa foi construída em cima de uma esfera. Certo? Em cima de uma esfera. Teu quarto, o piso do teu quarto, ele tem o formato da superfície esférica. Como é que tu vai fazer para achar a porta? Nas mesmas condições que eu pensei antes. Ainda vou pelo caminho mais curto, só que não vai ser reto. Vai ser um caminho mais curto e vai ser uma reta, só que essa reta vai ser em cima da superfície esférica. Né? Pensa assim, vamos pensar numa situação prática do mundo real. Tá? Nós estamos em Porto Alegre. Aí, digamos que a gente pegue um avião de Porto Alegre até Paris, certo? Qual é a rota que o avião faz de Porto Alegre até Paris? Pense que vocês são os donos da companhia aérea, né? Como é que vai ser definido? Qual é um dos critérios que é usado para definir a rota? Não seria passar por cima de outros aeroportos, caso falte combustível para descer? Daí tu ladeia, digamos assim, a costa brasileira? Sim, tem essa preocupação, né, com a segurança. Não sei se vocês lembram que houve um acidente uma vez, né, um voo, o 470 ali, logo depois que ele saiu do território brasileiro, né, ele tinha saído do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês já observaram essas rotas, assim, o voo, quando sai do Rio, por exemplo, tá, ele vai em direção ao Nordeste, né? Ele vai em direção ao Nordeste, tem voo direto, né? Rio de Janeiro, Paris, tá? Então ele vai até o Nordeste, assim, depois ele vai fazer uma curva, né, na direção do continente europeu e aí chega em Paris. Então tem essa preocupação, por isso que ele passa por cima de alguns aeroportos e tal. Então uma das preocupações é essa, né? E a outra questão é a questão, evidentemente, de economia de combustível, né? Diminuição dos custos da viagem. Então, existe um nome para essas rotas, se chamam rotas loxodrômicas, é um cálculo bem sofisticado, e um dos elementos que entra nesse cálculo é o fato da superfície esférica, da superfície da Terra, ela ser esférica. Vamos deixar os terraplanistas fora dessa conversa aqui, tá bom? A Terra é uma superfície, então a rota ela é uma curva,
certo? Que une as duas cidades, né? Considerando essas coisas que vocês pensaram aí, né? Questão da segurança, então, evidentemente que não é só a rota de menor distância, né? Certo? Mas as distâncias aí são calculadas levando em conta a curvatura da superfície terrestre, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa conversa antes, porque a ideia de reta, né, ela é uma ideia que tá muito familiar para nós, porque a gente está acostumado a lidar com superfícies planas, né? E aí na superfície plana, aí a ideia que vocês têm é correta. Se eu pego 2 pontos numa superfície plana, tá? Qual é a curva de menor, né? Qual é o segmento de menor comprimento que une esses 2 pontos? Realmente é o segmento de reta, tá? Mas agora, se esses pontos estiverem sobre uma superfície esférica, né, aí a solução é um pouquinho diferente. Então, assim, por que isso, né, essa discussão é importante? Porque na definição do conjunto que a gente chama de reta, a gente não precisa, a definição matemática, ela não depende dessa intuição, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou apresentar então para vocês. Ó. Então, vamos começar com o plano, né, que o plano até, em alguns casos, é mais fácil de entender, né? Então, uma das formas de escrever uma superfície plana é através de um vetor não nulo, chamado de vetor normal, que é perpendicular ao plano, né? Então, esse vetorzinho que entrou aqui na cena agora, vocês têm que imaginar que ele é um vetor que faz 90 graus aqui com esse vetorzinho, ó. Esses 2 pontos vermelhos aqui estão sobre o plano, né? Então, aqui eu faço uma audição aqui, mas eu vou tirar fora. Vou tirar fora. Tirar fora essa audição aqui por enquanto. Vou recortar. Vou tirar isso aqui. Então, na definição de superfície plana, tá, que a discussão é semelhante, né, do que é uma reta, para não depender dessa ideia, né, do que é uma superfície plana que seria parecida, digamos, né, com a ideia de reta, né, e para aproveitar esta operação que a gente realizou há pouco agora ali, do cálculo do vetor normal, né, do produto vetorial, aliás, a ideia é a seguinte: vamos imaginar o plano aqui representado por esse conjunto de pontos azul aqui, tá? Então, 2 pontos desse plano são identificados aqui. Esse ponto, que eu chamei de P, é um ponto conhecido. O que significa um ponto conhecido? Tu sabe as coordenadas desse ponto, tá? Tu conhece quais são os valores do x0, do y0 e do z0. E o ponto Q que aparece aqui é um ponto qualquer do plano, né? Vamos pensar assim, né, em termos intuitivos. Um plano, assim como uma reta, é um conjunto infinito de pontos, né? A gente imagina, voltando ali ao exemplo, né, nossa casa, aqui dos pisos, né, da nossa casa, um modelo geométrico que representa o piso de uma casa é um modelo de uma superfície plana, tá? A diferença é que o piso da casa, o quarto, a sala, as peças de uma casa são conjuntos limitados, né? Tem início e tem fim, digamos assim. Enquanto um plano, que é uma superfície teórica, ele não tem início nem fim, ele é uma superfície ilimitada, se estende indefinidamente, né? Certo? Isso é uma coisa que não tem como tu fazer, né, um protótipo de uma superfície desse tipo. Ninguém conseguiria construir uma superfície
ilimitada que fosse uma superfície plana. Isso é impossível, né? Então, como é possível descrever uma superfície que é impossível de construir? Ó, então, uma das formas, né, de descrever essa superfície é imaginando um ponto x0, y0, z0, pertencente à superfície, e um ponto Q, que é um ponto genérico de coordenadas x, y e z, pertencente também à superfície. Esses dois pontos eles vão definir um vetor, que é o vetor PQ. Né? E então, o conjunto de pontos que pertence à superfície plana é o conjunto de todos os pontos que vão fazer com que vão definir esses vetores PQ, que são ortogonais ao vetor N, que é o chamado vetor normal ao plano. Então, a ideia da superfície plana é a seguinte, eu vou fazer aqui vamos imaginar o meu caderno aqui, tá? Então, imagina o caderno como sendo a superfície plana, né, o caderno da PUC que eu ganhei aqui. Olha só. Então, tu imagina, agora a superfície plana está ali, ó, e aqui está o vetor normal. Ó. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui numa posição boa de enxergar. Está o vetor normal aqui, certo? Então, todos os pontos que estão na superfície plana são pontos que definem esses vetores aqui, né, que vão fazer 90 graus com esse vetor que é representado pela caneta. Tá? Então, a caneta representa o vetor normal, né? E os pontos aqueles do plano vão definir os vetores que vão fazer 90 graus com o vetor normal. Então, todo conjunto, todo ponto que define que satisfaz aquela propriedade, né, que define um vetor que satisfaz aquela propriedade, é um ponto que pertence à superfície plana. Né? Então, vejo que essa é uma maneira de definir a superfície plana que não depende, né, da gente fazer uso da palavra plano. Tu consegue descrever a superfície plana através da propriedade que é satisfeita pelos pontos que pertencem ao conjunto. Essa que é a ideia, né, dessa definição. Então, este vetor aqui, que é chamado de vetor normal, é um vetor conhecido, é aquela caneta que eu mostrei ali. Tá? Isso é conhecido. As coordenadas deste vetor são os valores A, B e C. Então, a propriedade que diz assim, ó, quando é que o ponto Q de coordenadas x, y e z pertence a esse plano? Pertence ao plano se o vetor PQ for ortogonal ao vetor N. Portanto, o produto escalar do vetor N com o vetor PQ tem que ser igual a zero. Porque vocês lembram, né, que quando é que dois vetores são ortogonais? Quando o produto escalar entre eles é igual a zero. Né? Então, com isso, eu chego nesta equação aqui, ó. O vetor PQ é o vetor de coordenadas x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E o vetor N é A, B e C. Então, fazendo o produto escalar desses dois vetores, ó, fica A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0 igual a zero. Então, esta equação aqui é a equação que é chamada de forma ponto normal da equação de um plano, e ela, nessa equação, então, se destacam as coordenadas do vetor normal, que são as coordenadas A, B e C, que aparecem como sendo os coeficientes, né, que estão multiplicando aqueles parênteses ali. O ponto P de coordenadas XL, Y0, Z0, que é um ponto conhecido, que se sabe que pertence ao plano, e um ponto qualquer, que é o ponto XYZ. Então, para que um ponto Q de coordenadas XYZ pertença a esse plano, as coordenadas desse ponto devem satisfazer esta equação. Por exemplo, só para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar este exemplo. Escrever a equação do plano que passa pelo ponto 3, menos 1 e 7, né, e é perpendicular ao vetor N4, 2 e menos 5. Então, aqui, ó,
esta é a equação que a gente deve usar, né? Nós temos que o A vale 4, o B vale 2, o C vale menos 5, porque na notação que eu vou usar, eu vou sempre usar aqui, identificar as coordenadas do vetor normal como sendo as coordenadas A, B e C. Tá? Então, o vetor normal, 4, 2, menos 5, significa o A vale 4, o B vale 2 e o C vale menos 5. É como na equação que resolve, na fórmula que resolve a equação de segundo grau. O A, B e o C têm posições bem definidas, tá? x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto 3, menos 1 e 7, respectivamente. Então é só substituir aqui, né? Ficar 4 vezes x menos 3, mais 2 vezes y menos 1, mais o menos 5 que multiplica z menos 7, fazendo aqui as multiplicações e reagrupando os termos, a gente tem a equação 4x mais 2y menos 5z mais 25 igual a zero. Então, os pontos que satisfazem esta equação são os pontos que pertencem ao plano, e vice-versa. Aqueles que não satisfazem a equação não pertencem ao plano. Tá? Então, por exemplo, eu quero verificar se os pontos 1, 2 e 3, que é o ponto Q, o ponto Q de coordenadas 1, 2 e 3, e o ponto R de coordenadas 3, menos 1 e 7, se esses pontos pertencem a esse plano, que eu chamei de plano π, tá? Cuja equação é aquela que foi obtida agora ali, ó, 4x mais 2y menos 5z mais 25 igual a zero. Né? Então, pego as coordenadas desse ponto, que são x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, e vou substituir nesta equação que aparece ali. 4 vezes x mais 2y menos 5z mais 25 vai ficar 4 vezes 1, mais 2 vezes 2 menos 5 vezes 3 mais 25. Fazendo as contas aqui, o resultado é 18. E não zero. Né? Como 18 é diferente de zero, este ponto Q de coordenadas 1, 2 e 3 não pertence ao plano. E o ponto R é o ponto 3, menos 1 e 7. Então a gente tem o x igual a 3, o y igual a menos 1 e o z igual a 7. Então, 4x mais 2y menos 5z mais 25 fica 4 vezes 3, que é o x, né? Mais 2 vezes o y, que é menos 1, menos 5 vezes 7, que é o valor do z, mais 25. Então fica 12 menos 2, mais 35, menos 35 mais 25, que é, somando aqui ó, os números positivos, vai dar 12 mais 25, que é 37, menos 2 com menos 35 é menos 37, somando essas quantidades, o resultado é zero, portanto, o ponto 3 menos 1 e 7 pertence a este plano. Tá? Então vejam, pessoal, só para fazer um comentário final aqui, ó, que este conceito, né, de superfície plana, ele está usando diretamente a propriedade do vetor normal. Né? Então aqui nessa figura imaginária aqui, né, do meu caderno, vamos pegar aqui o caderno de novo. O caderno é um bom protótipo, digamos assim, né, de superfície plana. Tá? Então, está aqui o caderno. Né? Então, os pontos que estão nesta superfície plana são pontos que, quando tu pega 2 pontos aqui, tu define um vetor, né, sobre a superfície. Esses vetores, todos que estão sobre essa superfície, serão ortogonais a este vetor, porque esse vetor normal é um vetor fixo. Tá? Mas os vetores que estão sobre a superfície, não importa a posição dos pontos, todos eles vão fazer 90 graus como o vetor normal, porque o produto escalar entre eles será igual a zero. E veja que não depende do comprimento, né? Porque o ângulo, se quer que o vetor seja unitário, se quer o comprimento dele seja 2, seja 3, seja 1 quilômetro, não vai fazer diferença. É muito legal, né? É genial essa definição de superfície plana, porque ela simplesmente não usa a palavra plano. Né? A mesma coisa a gente vai ver quando a gente estudar a definição da reta. Ok? Então, me excedi um pouquinho, mas continuamos amanhã. Né? Aí eu vou fazer a definição da equação da reta. Se vocês quiserem dar uma olhada no livro do Anton, ele tem lá a definição tanto da reta no plano quanto a do plano no espaço e da reta no espaço, usando as propriedades do produto escalar. Né? Então eu continuo com esse assunto amanhã. Tchau, tchau, tchau. E obrigado aí pela atenção. Tchau, professor. Até a próxima. Boa noite, senhor. Tá. Quer conversar comigo? Eu. Tá, então tá. Vamos pensar.
É conversa rápida, na real, senhor. É que eu acho que, sei lá, eu só quero conferir contigo, não sei se tu pode conferir isso agora, na real, se tem, sei lá, uns 5 Sim, minutos dessa. não, eu posso ver aqui, ó. Eu tenho os arquivos aqui. Qual é a tua dúvida, João? É que eu tirei 8,5, tá? Só que eu acho que eu Ah, só errei a 1B, sabe? Que era um ponto. E aí eu não sei o que eu errei mais. deixa eu dar uma olhada. Uhum, Aqui teve gente, eu não sei se foi teu caso, uhum. é João Alves, né? Não, João Gazul. O João Gazul, desculpa. Isso. É, tu e o Flávio fizeram. Tá. Eu até botei meu nome e a matrícula ali, até se tu não sei se eu não botei claro no nome do documento, né? Mas quando tu abre, eu botei até o nome Não, mas aí no arquivo tu botou João Gazul e Flávio França, não tem como me enganar. Tá, beleza, então. Aí tu poderia me dizer o que Deixa eu eu errei a abrir. mais. Acho que eu até sei, mas aí eu vou te falar o que pode ser, o que não pode ser. Tá, agora tá abrindo aqui. Uhum. Não, Tá. tranquilo. Que aqui, ó, vocês fizeram o item B. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui, que daí ele pode enxergar. Pode conversar. No item B, vocês fizeram uma mudança no sentido aqui do vetor G. Eu mudei, foi sem querer. Foi viagem. Foi É, bobagem isso. aqui vocês se atrapalharam aqui. Realmente uma coisa que eu Isso. acho. Vocês, Que era o básico, né? Essa é a questão que eu viajei mesmo aí. essa expressão acho que Não, me perdi. Mas eu Tá. entendi a matéria, pode ficar tranquilo, eu que viajei mesmo. Tá. Não, beleza. Depois aqui acho que o resto tá certo. Eu acho o que tu pode ter considerado a mais, que aquilo ali é um ponto a menos, né? Isso, eu acho que sim, porque Aí, a questão valia 2 pontos, né? isso, Sim. a questão valia 2 pontos. Eu acho que tu desconsiderou, senhor, é que agora na 2A, na 2A do gráfico, eu faço o gráfico bonitinho aqui embaixo, na 2A. Talvez seja isso. Aí Eu tá acho o que gráfico bonitinho. Não. acho que eu não enxerguei aqui o negócio. É que tem um gráfico mas- bonitinho ali. E aí, quando eu pedi para o Flávio passar isso aí, eu acho que ele só esqueceu de marcar o 5/13 e o 12 Não, sobre 13. pior que tá aqui. Talvez eu tenha visto só o gráfico do GeoGebra e não notei que tinha 2 aqui, porque vocês apresentaram 2, né? Isso. Tem escrito à mão. Mesmo. Isso. Tá. Aí eu não sei se era isso ou se tinha alguma coisa a mais mesmo. Agora eu não estou realmente identificando aqui, deixa eu pensar aqui. Porque vocês fizeram lá o comentário de que os vetores são o vetor WV é ortogonal ao IV. Agora, de pronto assim, eu realmente não consigo identificar. Não, tranquilo. Se tu quiser deixar para depois ver com mais calma, uma coisa do tipo. Mas vou dar porque... Não, claro, a gente pode considerar que a gente errou, né, senhor? Porque se tu olhar o gráfico ali, a gente errou e é falta de apresentação mesmo. Ou tu pode considerar porque também coloquei certo em cima, mas foi viagem quando a gente foi passar pelo GeoGebra. Eu vou olhar de novo se achar que digamos, o desconto foi além da conta, eu reviso a nota lá depois. Tá. Não, beleza, senhor. Era só isso. Queria saber se eu tinha errado mais uma coisa e eu estava perdido mesmo. Pode deixar que eu olho de novo. Tá, beleza, então, senhor. Alô. Muito obrigado, tá? Boa noite. Tchau. Júlio e Gabriel, tem alguma pergunta? Eu queria saber qual foi o desconto também que eu tive no trabalho, porque eu sei que eu errei a 3 e a 1A. E daí, se na 2 foi dos gráficos, porque o meu gráfico, como eu te disse, no GeoGebra, ele ficou para fora. Vamos ver. E acho que eu não esqueci o gráfico da 2A. Que aqui... Posso compartilhar aqui, Júlia? Pode. Na questão 1A,
vocês não... Tu fizesse sozinha essa? Sim, essa aí eu viajei também, que nem o João falou. Aqui esse desenho não está correto, né? Porque... Sim, mas a B tá. Pois é, eu notei isso, porque ela usou uma lógica no... Eu não sei o que aconteceu. Tá, então ali tu perdesse um ponto, né? O que mais? Onde é que tem os outros aqui? Tá embaixo. Tá, o vetor V. Esse aqui o gráfico tá mais para frente, eu acho, né? Ah, tá, tu é aquela. É isso que tu falou, né? O ângulo. Pois é, eu achei estranho aqui, tu calculou o ângulo, né? Sim, mas aí, tipo, inclusive eu falei com outros colegas que aconteceu a mesma coisa, e daí a gente passou a dar 360, e como eu não consegui botar por dentro, tipo, eu fiz pelo aplicativo do GeoGebra. Pois é. E ele não funciona tão bem quanto o site. Daí... tu baixou o aplicativo? Sim. Tá, mas aí ele roda no celular, é isso? No iPad. No iPad. Daí não é tão... eu não sei, ainda não testei isso que o senhor fez na aula hoje, mas, tipo, na hora eu não consegui achar como é que fazia por dentro. Tá, porque de repente no navegador ele apresenta um resultado mais fácil de obter, talvez, pode ser. E... Tá, mas qual é a nota? A 3 tá errado. E qual é a nota que foi publicada lá? 6. Aqui, ó, esse aqui tu fizesse um cálculo, não sei quais são as fórmulas que tu usaste aqui, Júlia, para chegar nesse resultado Acho aqui. que eu usei a fórmula do vetor de 2 pontos. Eu fiz o produto escalar daí. Isso aqui parece um produto escalar misturado. Eu fiz o produto escalar. Então esse aqui dá para desconsiderar, né? Aquilo que eu posso te considerar, de repente, é revisar esse fato do ângulo aqui, como tu calculou corretamente, né? Aí eu posso reconsiderar aqui, porque agora que tu explicou aqui que foi uma dificuldade técnica, até posso reconsiderar esse desenho aqui. Sim, eu não sou muito boa no GeoGebra. Não, eu entendo, né? Porque eu também estou aprendendo, tem vários recursos que eu não sei ainda como usar, né? Mas então o que eu faço a sugestão para ti? Se tu fizer um cálculo, né? E aí tu, na hora de usar o software, não está fechando, aí tu tenta fazer a mão e faz uma foto e coloca lá o desenho. Tá. Eu aprendi hoje quando tu mostrou. Porque alguns alunos fizeram isso, né? Eu acho que eles também tinham dificuldade no GeoGebra. Aí pegaram uma régua ali, fizeram um papel, aí anexaram a foto e copiaram a foto dentro do trabalho. Se tu persistir assim com essa dificuldade, tá? Daí tu até tu aprender ali a usar com mais segurança o GeoGebra, tá bom? Tá bom, era só isso. Então tá. O Gabriel tem alguma pergunta, Gabriel? Então, bueno. Então até amanhã.